Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. São mais ou menos umas 9h29 da noite. Hoje eu não pude ir para a igreja, fiquei em casa, mas eu queria dividir com vocês mais uma das minhas experiências com Deus. E essa experiência que eu venho falar para dividir com vocês, meus irmãos, é a respeito de visões e revelações que é dado ao ser humano desde a época de Cristo, do passado até agora nos últimos momentos. E muitos têm se enganado. Mas vamos lá. Eu queria falar sobre revelação. Há uns tempos atrás eu estava aqui em casa e eu estava com a dívida, devendo um dinheiro ao rapaz, aproximadamente uns R$ 1.700. E eu tive uma revelação aqui em casa, aquela voz veio, se passou pelo Espírito Santo, me deu a visão, o diabo usando o camarada lá para aumentar a minha dívida e falar comigo assim, ó, fulano tá aumentando a sua dívida de 1.700 para 2.500. Aí eu peguei, fiquei quieto com aquilo, falei, não é Deus. Fiquei vigilante, porque quando é Deus, ele sempre dá um sinal para a gente saber que é ele. Por isso que a palavra diz que nós devemos pedir os dons, mas pedir com zelo, o dom de discernimento de espírito. Aí passou mais um tempo atrás, eu tive uma outra visão. Aquela voz veio e falou no meu ouvido: Jesus vai voltar mês que vem. E nessa brincadeira já tem mais de 1 ano e pouco. Se eu sou uma pessoa que eu saio falando as coisas sem discernimento daquilo que eu vi e ouvi, eu ia passar vergonha, ia ser envergonhado. Porque o que a palavra diz aqui em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele foi impulsionado pelo Espírito Santo até o deserto, diz a palavra de Deus que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. E quando Jesus teve fome, quem se aproximou dele? O tentador. Por isso que quando eu falo uma visão, uma revelação, algo que Deus me deu, permitiu acontecer comigo, eu provo na palavra. E hoje existem 4 tipos de profecias dentro da igreja, que eu aprendo aqui com essa palavra e com as minhas experiências que Deus tem me dado. Quando eu olho para Mateus capítulo 4, quando Jesus ele é impulsionado para o deserto pelo Espírito Santo, mas que Satanás chega para tentar Jesus, eu aprendo que existe 4 tipos de profecia dentro da igreja. 2 é de Deus e 2 não são de Deus. Existe 3 tipos de profeta dentro da igreja. 1 é de Deus e 2 não são de Deus. E existe somente 2 caminhos: o caminho da perdição ou o caminho da salvação. Quem escolhe isso sou eu e você. Então o que eu aprendo aqui? Quando Jesus ele é tentado no deserto, a primeira coisa que o diabo ele observa em Jesus, a necessidade de Jesus. E Jesus ali, ele chega para Jesus: se tu és filho de Deus, manda que transforme essa pedra em pão. E Jesus usa a palavra de Deus para dizer com ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Quando eu olho para Mateus capítulo 4, eu aprendo isso. Que as 4 profecias que tem dentro da igreja, vamos lá. A primeira delas, que é de Deus, é a palavra. A segunda dela, que também é de Deus, é quando Deus fala direto com o homem e o homem passa para as pessoas dentro da igreja. Mas para isso acontecer,
O homem ele depende da primeira profecia, ele tem que guardar as escrituras, ele tem que ter um chamado de Deus. Quando o homem ele é profeta de Deus, ele passa a profecia, mas ele zela pelaquilo que está escrito. Agora vamos lá, quais são as outras duas profecias que não são de Deus? Aquela que quando o homem tem vontade de ser usado por Deus, ele tem uma vida de qualquer jeito, ele não vive aquilo que está dentro da palavra, mas quando ele chega dentro da igreja, ele quer passar visão, ele quer passar revelação, que é algo mentiroso. Aí, vamos lá. E qual é a outra? É quando Satanás faz aquilo que eu estava explicando agora há pouco. Que eu tive uma visão, uma revelação, que o rapaz que eu devia a ele eu devia ele R$ 1.700 e Satanás me deu uma visão passando para mim que ele ia aumentar minha dívida para 2.500 para me cobrar, escondido de mim para me enganar. Olha só que mistério. Se eu não sou um crente, aquele que mantém ali a minha postura dentro da palavra, eu já ia lá brigar, e é o que está acontecendo dentro da igreja hoje. O diabo ele tem observado a necessidade de muitos dentro do ministério, para dizer que vai encher a igreja, para dizer que vai abençoar, para dizer que vai trazer, para dizer que vai acontecer, e a pessoa fica esperando, isso não acontece. Mas como você prova isso, irmão? Eu provo da seguinte forma. Se você for lá em Jeremias 27, diz a palavra de Deus que Jeremias entra exortando ao povo para que o povo se entregue a Nabucodonosor, o povo de Judá e de Jerusalém, e que Deus ia dar o livramento através daquele ato de submissão ao rei Nabucodonosor, quando a Babilônia chegasse. No capítulo 28 de Jeremias, a palavra vai dizer que existia um profeta de Gibeão, falso profeta, um homem mentiroso, chamado Ananias. E ali Ananias vai, Jeremias quando entra com aquele jugo no pescoço, de porta dentro do templo, simbolizando o que ia acontecer com Jerusalém, com aquele povo ali, Ananias vem e arranca aquele jugo do pescoço de Jeremias e faz uma profecia mentirosa, dizendo que dentro de 2 anos que Deus ia restaurar, que ia trazer e ia acontecer. E o que acontece naquele mesmo momento? Jeremias começa a profetizar contra Ananias, que dentro de 1 ano ele ia morrer. Para você ver, existe 4 tipos de profecia e 3 tipos de profeta. Qual é a primeira profecia? A palavra de Deus. E qual é a segunda? O profeta que ele é chamado por Deus e que ele zela pelas escrituras. Se o homem falar que ele é profeta, ele não zela pelas escrituras, não traz um conserto ao povo, ao sacerdote, todos aqueles que escutam ele não é profeta, ele é mentiroso. Ele fala da carne ou então ele está sendo usado pelo espírito maligno. Ah, mas irmão, me fala um aí do espírito maligno. Quando você vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quando Paulo tem uma revelação no varão macedônico, que aparece para ele e fala, passa pela Macedônia e ajuda-nos. Paulo pega, viaja para lá e passa pela Macedônia. Mas quando o Paulo vai até a casa de Lídia, de uma mulher, onde eles separaram um lugar ali de oração, aparece uma jovem que profetizava, e ali o lucro daquela cidade, dos seus senhores, era aquela jovem, através do espírito de revelação, de adivinhação, perdão. Ela tinha um espírito de adivinhação. E todos os dias que Paulo estava ali, ela vinha naqueles dias, ali falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. A ponto daquilo aborrecer a Paulo e Paulo voltar para ela e falar, espírito maligno, sai dela em nome de Jesus. A ponto de acontecer o quê? De o lucro daquela cidade ser esgotado e os homens daquela cidade para Paulo e Sila e chicotear eles por causa daquilo. Então existe
4 tipos de profecias e 3 tipos de profeta. Um é a carne, igual aqui diz em Jeremias 28, do profeta Ananias. E qual é o outro tipo de profeta que faz profecia mentirosa? Aquele que é usado com o espírito de adivinhação pelo diabo. Às vezes, meu irmão, você está tão necessitado de ser abençoado no teu ministério, na tua vida financeira, sentimental, que o diabo ele te observa todos os dias. Ele é o causador do teu problema diário dentro da tua casa, no teu trabalho, aonde você anda. Então ele vai entrar em alguém que está ali dentro da igreja, que foi colocado por ele. Se não tiver um homem de Deus ali que tenha um discernimento espiritual para expulsar aquele demônio, ele vai reconhecer o teu ministério, vai te pôr lá em cima. Você vai crer naquela mentira, você vai morrer de esperar e não acontece. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, que há 4 tipos de profecia e 3 tipos de profeta. E se você for ver o profeta, ele zela pela palavra, ele usa a palavra é o manual diário dele, a ponto de chegar em Jeremias capítulo 20, olha o que os sacerdotes fazem com Jeremias. Jeremias capítulo 20. E Passu, filho de Emer, sacerdote que havia sido nomeado pelo presidente da casa do Senhor. Ouviu Jeremias que profetizava essas coisas. E feriu Passu ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que estava à porta superior de Benjamim, o qual estava na casa do Senhor. Sucedeu que no dia seguinte Passu tirou Jeremias do cepo, então disse-lhe Jeremias, o Senhor não o chama de Passu, mas de Magó Misabibe. Porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos, e eles cairão a espada, e os teus olhos verão, todo Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Ele os levará preso à Babilônia, ferir-o-eis a espada, e também darei toda a fazenda desta cidade, e todo o seu trabalho, todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos. Sacar-o-eis, tomar-o-eis e levar-o-eis à Babilônia. O que nós estamos vendo hoje dentro da igreja? Quando Deus levanta um profeta para falar a verdade, para trazer o povo a um conserto, para largar as coisas do mundo, mas se abraçar com aquilo que Jesus falou, aquele que é digno de mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Quando Deus levanta um profeta para usar esse tipo de palavra, o sacerdote que está ali dentro hoje, que é o pastor levantado ali, muitas das vezes pelo homem, ele bate em cima, às vezes você fala, mas é naquela época, mas eu posso aprisionar alguém espiritualmente. Quando eu deixo de alguém falar a verdade, eu boto ela no banco, eu impeço ela de falar as coisas de Deus, eu estou me comparando a esse sacerdote Passu aqui que fez com o profeta Jeremias. Igual Paulo. E há 4 tipos de pessoas dentro da igreja. Tem pessoas que ela não tem forças também de se levantar. É preciso Deus ir lá e arrancar ela do pecado. Mas tem pessoas também que está ali dentro, no pecado, mas está enganado. Que quando ele reconhece a Deus, quando ele enxerga a verdade, ele abandona aquilo tudo. E ele muda de vida, se converte e ele abraça Jesus. Eu posso dar o exemplo de vários homens aí que têm testemunho, que eram feiticeiros, eram bruxos, eram traficantes, e vários homens se converteram e estão por aí pregando o evangelho verdadeiro, sincero, dentro daquilo que manda a palavra. Se você for ver, a palavra também nos dá o exemplo disso. Quando chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que Paulo é perseguidor da igreja, blasfemador. Paulo vai com cartas que é dada a ele para prender, para fazer o que for com os servos de Deus. Paulo, no caminho de Damasco, quem ele tem um encontro ali? Com Jesus Cristo. Visão e revelação, irmão. Deus ele dá.
Deus ele revela, Deus ele dá visão, Deus ele fala na boca dos profetas dele, com certeza. Mas todo homem, no mínimo, para você falar assim, eu creio nesse homem porque Deus falando na boca dele, ele vai zelar pelas escrituras. Ele vai ter um comportamento diário dele que condiz com a palavra. Eu não posso dizer que eu sou profeta de Deus e ao mesmo tempo eu passar a mão por cima da cabeça da minha filha. Eu não posso dizer que eu sou profeta de Deus e ao mesmo tempo eu esconder o pecado da minha mulher. Eu não posso dizer que eu sou profeta de Deus e ao mesmo tempo eu esconder o pecado do meu filho. Que profeta é esse que só é profeta para quem está sentado no banco e para quem não é da casa dele? Porque o profeta ele começa dentro da casa dele. Esse é profeta. Igual vários profetas que já tiveram na terra, já foi levada a escassez de várias coisas, mas eles não negaram a fé deles. Como o próprio João era um apóstolo, mas João foi exilado como malfeitor, como pior raça de homens que tinha naquela época, que era lançado na ilha de Pátimo e eram deixados ali para morrer. Só que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor. E o livro de Apocalipse, a revelação do livro de Apocalipse, Jesus Cristo desceu ali, deu essa revelação a João, ele sendo apóstolo, e João exilado ali como malfeitor, como um homem corrupto, como um homem que fez algo que era digno de ser aprisionado e largado para morrer. Todo homem que fala, vive, prega a verdade, ele não é aceito pelo povo, ele não é aceito pelo sacerdote, ele não é aceito pelos principais. E olha o que Deus me permitiu acontecer comigo essa semana. Por que eu estou contando essas coisas? Porque a palavra é o foco da nossa vida. É a primeira revelação infalível. E a segunda é quando Deus fala, quando o Espírito Santo nos direciona. Irmão, quero ser direcionado com o Espírito Santo. Como que eu faço? Creia. Tudo aquilo que você for fazer, se tiver de acordo com a palavra, você, peraí, a palavra manda isso? Então eu vou fazer. Porque o diabo ele pode levantar alguém para te enganar dentro da igreja, reconhecendo teu ministério, falando daquilo que tu está passando dentro da tua casa, porque o diabo, além dele ser o causador e acusador, você vê que quando Satanás leva Jesus em cima do pináculo do templo, ele mostra toda a glória do mundo. Ele mostra o que tinha no mundo, porque tudo aquilo ali estava no domínio da mão dele. Entendeu o mistério? Às vezes o que você está passando está no domínio da mão de Satanás, porque é um período que Deus permitiu isso na sua vida. Aí chega um profeta usado pelo diabo, ou um profeta da carne, te entrega algo e você crê nessa mentira, você cai nessa mentira. Quando foi de sexta para sábado, eu estava aqui em casa essa semana e eu vi quando aquele vulto preto, mais ou menos dos 2 metros, veio, caiu do meu lado, se agachou para falar comigo e falou comigo assim, a porteira está aberta. Eu falei, eu sei, está repreendido em nome de Jesus. Sai de dentro da minha casa, Satanás. Meu filho acordou apavorado, chorando. Eu expliquei a minha esposa. Foi não. Eu falei, recebi a visita de um demônio aqui agora. Ele me deu uma visão mentirosa. Eu repreendi ele no mesmo tempo que ele entrou, que ele falou comigo. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Sai de dentro da minha casa. Ele saiu. Então, quando eu olho para Mateus capítulo 4, eu lembro do que Cristo passou. E Cristo usou essa escritura. Mas o interessante é que Jesus Cristo, ele vinha. Além dele ser o próprio Deus, ele veio nos dando exemplo, porque o Pai tinha uma ligação com ele.
O Espírito Santo tinha uma ligação com ele. Mas você vê que ele, para nos ensinar, ele desceu, cresceu, nasceu, veio 100% Deus e 100% carne. O que aconteceu? O Espírito Santo impulsionou ele. Por isso que isso está nas Escrituras, para nós aprender com Cristo. Para nós saber tomarmos decisão. Porque Jesus Cristo foi levado até o deserto para ele saber ali vencer o diabo ali. E tem gente que está dentro da igreja nem venceu o diabo. O que é vencer o diabo, meus irmãos? É aquilo que você praticava lá atrás, aquilo que você usava que traz escândalo, é você falar, isso não faz parte mais da minha vida. Se você não conseguiu vencer essas coisas, se você não conseguiu dizer não para o diabo, como que você vai libertar outras vidas? Porque o ministério de Jesus Cristo só começou a partir dali. Aí você vai falar, mas eu conheço pessoas que começaram assim, ele ainda anda igual ao mundo, mas a igreja dele só vive cheia. Claro que só vai viver cheia. Você vê que o diabo ele mostrou a glória do mundo para Jesus. E Jesus virou para ele, Satanás, está escrito, adorarás somente o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua força. Se eu faço parte das coisas do mundo, o diabo vai trazer aqueles que é dele, vai botar ali, e a igreja vai continuar presa no pecado. Mas você vê que quando Jesus ele começa a falar de coisas duras dentro da igreja, é aquilo que eu falei, existe 4 tipos de pessoas. Pessoas que estão presas no pecado, que não conseguem se levantar. Pessoas que estão enganadas, mas quando ela recebe o evangelho, elas abandonam a prática do pecado e servem a Jesus, como Maria Madalena, como Paulo. Pessoas como os apóstolos que Jesus Cristo chamou, mas existe outro tipo de pessoa, que essas não tem jeito. Por que eu falei que existe só 2 caminhos, ou perdição ou salvação? Muitos podem fazer como Judas Iscariote, está ali dentro da igreja e traz Jesus pelas mínimas coisas, como os próprios sacerdotes, que Jesus veio para eles e não o receberam. Eles não criam em Jesus. Como hoje tem muitos que Deus levanta, mostra, revela, quantos pastores estão dentro da igreja e eles não crêem na revelação de Deus, porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento deles. Você vê, meus irmãos, que existia uma multidão atrás de Jesus. Tudo querendo milagre. Você sai na rua aí hoje, quando tu fala de Deus, todos falam de Deus. Mas quando toca em servir a Cristo, você pode contar a dedo quem quer servir a Cristo. Como Jesus saiu pregando no meio daquela multidão, falando coisas duras, e os apóstolos virou para ele e falou, mestre, é impossível a gente servir a Deus. E Jesus virou para ele e falou assim, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas quando Cristo vira e olha para trás, a multidão que o seguia tinha abandonado. E os apóstolos viram para Cristo e falam assim, a multidão foi embora. E Jesus Cristo olha e dá um sorriso e fala, não são os 12 que eu escolhi? Você vê que Judas foi escolhido por Jesus Cristo. Naquele momento ele não abandonou a Cristo. Mas ele foi filho da perdição, igualmente ao povo que abandonou a Cristo naquele momento. Porque ele viu tudo, ele sabia de tudo. Ele tinha o direcionamento, porque Cristo ali era o mestre, era o Senhor, estava ali diante deles ali, ensinando, mas só que Judas era o filho da perdição. Já estava predestinado. E ele seguiu o caminho dele, o caminho da perdição, enquanto os outros 11 apóstolos seguiram o caminho da salvação. É o que tem hoje dentro da igreja. Muitos, a maioria, estão indo pelo caminho da perdição. E poucos são aqueles que estão indo pelo caminho da salvação. Mas eu glorifico a Deus por isso.
E eu te agradeço, você que vai assistir esse vídeo, que você possa meditar nessas palavras e começar a prestar atenção, analisar, conhecer quem é o profeta, quem é o pastor, quem é a pessoa que está te entregando as coisas, está te ensinando a palavra de Deus. Se o que ela está falando contigo condiz com aquilo que está escrito, ou se o que ela está falando contigo não é mais um profeta mentiroso para fazer você acreditar numa mentira e você vai esperar o bem de Deus, mas na verdade quando você se espera o bem, o que vem é o mal. Amém? E que você possa ser abençoado em nome de Jesus nessa noite. Fica com Deus, meus irmãos. A paz do Senhor.